Então, boa noite oficialmente, bem-vindas ao nosso primeiro treinamento para se tornar uma especialista em skincare. E aí, gurias, todos os porquês, para quem e como, né? Que nós precisamos saber para impactar as clientes e para vender ainda mais, né? E aí, o que que a gente percebe no cotidiano atual? Que a maioria das pessoas que vendem um produto ou serviço, elas têm uma enorme dificuldade em se posicionar sobre isso. O que faz, para que serve, qual é o benefício e por que que o cliente deveria usar esse produto ou não. E, com certeza, perde-se muitas oportunidades, perde-se muitas vendas por não ter essa clareza, né? E quando a gente sabe para quê, para quem, como, por que usar, quais são os benefícios, que problema, que dor da minha cliente esse produto resolve, a minha venda ela dispara. Então, E uma coisa que é bem importante a gente falar, né, Fer, também é alinhar as expectativas, né? O que que a uhum, gente espera com isso? É que realmente vocês tenham, através desse curso que a gente está dando para vocês, que nós estamos oferecendo para vocês, uma formação, uma capacitação maior para realmente atender as dores das clientes de vocês, resolver as dores, né? Então, como a Fer falou, quando você entende para quê, como, para quem, como e por que tu vai oferecer um produto para aquela cliente para solucionar os problemas dela, tu ganha a tua cliente, tá? Então hoje nós vamos entender, nós vamos começar a entender um pouco mais sobre isso, né? E depois, né, nos próximos módulos, a gente vai vir para uma aula prática. Uma coisa que eu sei que vocês querem bastante, né? Tem bastante curiosidade também em relação a isso, são protocolos. A gente vai trazer também protocolos de pele para vocês, para que vocês possam encantar e resolver cada vez mais os problemas das clientes de vocês, tá? Agora eu vou parar de falar. tá. E agora, gurias, qual é o primeiro passo, né? Quais são os primeiros pontos importantes para se tornar uma especialista em pele? É eu saber sobre pele, sobre fisiologia, sobre a ação dos produtos e muitas outras curiosidades que vão ajudar a alavancar as vendas, ter mais conhecimento técnico para venda, né, gurias? Porque eu tenho certeza absoluta que cada vez menos o mercado não está mais aí para amadores. O mercado está cada vez mais profissional. Então, nós precisamos ser essas profissionais preparadas para atender as demandas do mercado, né? E aí, primeiro ponto, por que que eu devo cuidar da minha pele? Gurias, e anotem coisas que vocês julguem importantes, porque isso aqui dá conteúdo para gerar desejo na cliente de vocês, porque talvez ela não tenha pensado, ela não tenha consciência por que que ela deve cuidar da pele. Então, alguns pontos, né? A exposição a agentes agressivos, como ambiente com ar-condicionado, raios, raios ultravioleta, poluição do ar, uso de cosméticos inadequados, fumaça de cigarro, entre outros, fazem com que a pele perca a sua elasticidade e o seu tônus, favorecendo o aparecimento de rugas, manchas e causando um envelhecimento, e muitas vezes até um envelhecimento precoce, tá? Só que esse processo de envelhecimento, ele pode ser tratado tanto de forma preventiva como curativa, amenizando os danos aparentes, utilizando-se de recursos de limpeza, hidratação, esfoliação, tonificação e outros muitos cuidados específicos que nós temos para oferecer, né? E aí, para quem é esse cuidado? Para todas as mulheres, sendo que em cada fase a gente precisa de cuidados específicos, né? Então a gente vai falar um pouquinho como cuidar da pele aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, tá? Então, como cuidar da pele do rosto aos 20 anos, que as meninas de 20 anos ainda estão no auge da elasticidade, da hidratação, tá? Então, a pele com 20 anos, ela tá ainda produzindo colágeno e outras substâncias essenciais para o vício e sustentação.
E por isso não é preciso de muita coisa para uma aparência de pele jovem e iluminada. A dica nesse caso é investir em produtos leves e não comedogênicos, que não congestionam os poros, que mantêm o rosto hidratado e protegido, né? E a Mary Kay há pouco tempo lançou a linha Mary Kay, que é aquela linha de entrada, né? Aquele kit de entrada. Então é ideal para esse público de 20 anos que não requer voltar no tempo, que está ali no auge com o colágeno todo em dia, produção ainda. Então ela só precisa já começar com os cuidados, por quê? Porque quanto mais cedo, e a gente tem um público ali para conscientizar, né? Quanto mais cedo a mulher começa a cuidar da pele, mais tarde vão vir as rugas, a flacidez e tudo mais, né? Porque não existe milagre, né? Em nada na vida não existe milagre. Existe sim rotina. E com o skincare não é diferente. E aí, como cuidar da pele do rosto aos 30 anos? A pele começa a apresentar os primeiros sinais de envelhecimento, né? A produção natural de algumas substâncias não não acontece naturalmente. Começa a aparência e tônus de pele começam a reduzir, como colágeno, ácido hialurônico. Assim, ela começa a apresentar os primeiros sinais de envelhecimento. Pense em rugas, manchas e linhas de expressão. Então, ali, a gente pode já, e até antes dos 30, né, gurias, a gente vale frisar que as nossas linhas a gente não trabalha por idade, e sim por necessidade da cliente. Por isso é importante esse conhecimento, porque tem muita mulher com 50 anos com pele melhor do que muitas mulheres com 30, né? E quem tá no campo sabe que isso é verídico, né? Então, como cuidar do rosto aos 40 anos? Como reduzir os sinais de envelhecimento da pele? Com 40 anos, a produção de hormônios e substâncias de todo o organismo muda. O metabolismo e a renovação celular se tornam mais lentos, né? As taxas de estrogênio, testosterona caem e a pele fica cada vez mais desidratada e com um aspecto cansado. E aí, gurias, não se preocupem que depois vem os protocolos, tá? Agora é um apanhado geral, mas é bom vocês irem anotando, né? E como que eu cuido da pele do rosto aos 50 anos? Essa sim já tem cuidados mais especiais. A queda dos níveis hormonais logo se refletem na qualidade da pele, deixando a pele mais fina, ressecada, sem brilho, evidenciando as rugas, a média profundidade, diminuição da produção das fibras elásticas, a flacidez e a perda do contorno facial também ficam mais evidentes. E aí vocês podem estar pensando nas clientes de vocês, né? Como é a pele das clientes de vocês? Qual é a necessidade? Vai abrir um leque. A, a cabeça, a mente de vocês vai expandir daqui para frente em mais esse quesito que é o skincare, que é tão relevante no nosso negócio, né? E aí, mas o que que é viço? O que que é uma pele viçosa, gurias? Qual é o significado de viço? Substantivo masculino, a força, a exuberância vegetativa das plantas, demonstração de exuberância, força, energia, vida, vigor de aspecto jovem e intensidade juvenil, frescura e brilho, né? Por que que muitas clientes amaram o nosso óleo nutritivo? Porque ele devolve o viço da pele. Uma maquiagem com aquele óleo nutritivo ou antes da base ou juntamente com a base é diferente. O aspecto é saudável, viço, glow, né? E aí, qual é o significado de tônus? Condição natural de flexibilidade, de firmeza de um tecido, nesse caso da pele. Pele sem tônus é uma pele flácida. É aquela pele assim, ó, que começa a cair, que começa a ficar murcha. A nossa não vai cair nunca, né, gurias? Porque a gente tem
ao nosso alcance o maravilhoso sérum da linha Time Wise Repair. Quem nunca experimentou, quem não usa ainda, gurias, anota aí. Coloca na tua lista de desejos, ainda mais porque estamos em um mês que estamos com 50% de desconto. Então é aquele momento assim, ó, para se mimar um pouco mais também, né? E aí, gurias, vamos falar um pouquinho, ó, de mulheres em menopausa. Precisam de cuidados especiais e por quê? Entre as várias alterações que ocorrem no organismo da mulher, a pele também sofre com os efeitos da menopausa. A fase que costuma acontecer entre 48 e 55 anos representa o fim do ciclo menstrual, mas também o começo de um período de cuidados intensos com a pele, principalmente a do rosto. As alterações hormonais que ocorrem fazem com que a derme fique ressecada, exiba alguns sinais da idade, flacidez, rugas, perda de viço, dependendo do organismo, vai atenuar as manchas. E quais os sinais de mudança da pele durante a menopausa? Se aos 20, 30 anos a pele tem uma textura lisa, mais firme e quase não apresenta manchas, no período da menopausa, os sinais de envelhecimento geralmente já estão aparecendo. O climatério é um período que ocorre entre a transição do período reprodutivo para o não reprodutivo, devido à diminuição dos hormônios sexuais produzidos no ovário. E nesse período, toda alteração hormonal causa mudanças significativas na pele, né, gurias? E esse é um tema em alta, mas que nas mídias ninguém ah, tocou. Até acho que foi domingo de noite no Fantástico, teve uma reportagem sobre menopausa, mas eles não falaram sobre a questão da pele. Esse é outro ponto que a gente pode gerar conteúdo e alertar, porque muitas vezes as pessoas não vão, nem têm conhecimento que nesse período precisa cuidar ainda mais da sua pele, né? E gurias, e a pele é o maior órgão do ser humano, né? E eu sempre brinco com as minhas clientes, tá? Porque muitas vezes a gente conscientiza elas numa brincadeira, de uma forma leve, porque a gente não tem como impor nada, né? Mas a gente pode conscientizar. Eu brinco, porque a maquiagem chama muito. Eu brinco que antes de começar uma aula de automaquiagem, a gente vai preparar a pele. Por quê? Porque a maquiagem vai ficar diferente. E falo da importância de cuidar da pele, porque eu brinco com elas, eu digo assim, olha, a gente troca de casa, de carro, de cidade, até de marido em alguns casos trocam, né? Só que a pele é impossível trocar. Então eu preciso o quê? Cuidar. E aí, gurias, a gente muitas vezes solta a nossa própria consciência. Tem muita gente que ainda lava o rosto com o quê? Com o mesmo sabonete que lava o corpo. E aí, simples, o pH do rosto diferente do corpo. Eu preciso mudar isso, né? Então já vou voltar aqui pro conteúdo, né? Porque senão a Janelle vai me matar. Porque a gente tem muita coisa para ver, né? Então, perda de vício e firmeza é a primeira mudança que é observada. E outra questão é que a pele começa a ficar opaca, né? E com a queda de colágeno, a pele começa a perder a densidade e a firmeza. E aí, gurias, não é uma regra a idade, né? Tem muitas mulheres que começaram a cuidar da sua pele muito tarde, que em torno dos 40 anos elas já notam a pele mais flácida, a perda de volume, principalmente aqui, ó, nessa região. E aí, o primeiro, além dos cuidados básicos, o que que a gente inclui? Sérum da linha Repair, tá? E ressecamento, né? A pele vai ficando ressecada porque perde água mais rápido. Assim, ela também fica sensível e sujeita a rugas e linhas de expressão. E aí, gurias, o que que é hidratação? Hidratação é água, né? E aí vem um gancho para aquelas clientes que dizem assim: ai, mas eu tenho a pele oleosa, eu preciso hidratar? Precisa sim,
Porque no momento que eu não tô recebendo hidratação, que eu não tô recebendo essa água, o que que o meu organismo faz? Ele entende que ele precisa produzir, então a minha pele fica cada vez mais oleosa. E isso é, gurias, isso é uma baita dica, porque aqui no nosso país, na nossa região, eu não sei vocês, mas eu percebo que a maioria das peles, assim, ó, 95% das peles, elas são de mista a oleosa. E tem muitos clientes que ainda têm resistência com a questão da hidratação. Só que se não tratar, vai ficar cada vez mais oleosa, né? E rugas, né? Com a pele ressecada fica muito mais fácil e muito mais visível o aparecimento de rugas e linhas de expressão. E aí flacidez também, ó, principalmente na área do maxilar, vem, vai ficar bem marcado se não cuidar. E aqui as mulheres, daí início elas vão percebendo, né, a perda do contorno do rosto, né? E aí uma super dica, né? Tratamentos e cremes anti-idades com ácido hialurônico ajudam a suavizar os efeitos na menopausa na pele. Para deixar a pele tonificada, devolver o vício perdido com as alterações hormonais. Isso, assim, ó, é fundamental. E aí, aonde a gente tem ácido hialurônico? Na linha Repair. E a gente também tem na linha Clinical Solutions um booster que é Filha, com a ácido mãe tá numa hialurônico. live, tá? E, gurias, o booster de ácido hialurônico, a sensação que tu dá, assim, ó, que ele faz isso aqui na pele quando a gente usa, ó. Não sei se alguém compactua dessa impressão, né? E aí, indicação do sistema Volufirme Timewise Repair nesses casos, né? E gurias, assim, algumas coisas básicas que a gente precisa saber por que que tá indicando essa linha, né? Redução e aparência de linhas profundas de expressão e rugas, proporciona um efeito lifting na hora, mais firmeza e preenchimento da pele e promove um tom de pele mais uniforme. E a nossa linha Time Wise Repair é aquela coisa que você tem que lembrar assim, ó, eu quero voltar no tempo. É isso aqui que é indicado para ser usado, tá? E tá tudo bem, vocês estão conseguindo acompanhar. Tô falando muito rápido, porque assim, né, gurias, eu falo que é uma metralhadora, tá? E agora vamos para outro ponto super importante, né? Por que limpar a pele? Eu tenho uma pergunta clássica sempre, né? Pra quando tô fazendo sessão de beleza, enfim. Tu passa cera no chão sujo? Tu passa condicionador antes de lavar o cabelo com shampoo? Não, né? Jamais. Então, vamos falar dos benefícios. A limpeza da pele aumenta a hidratação, regula a oleosidade, previne o aparecimento de acne, melhora a firmeza da pele. Com o produto adequado ao tipo de pele, vai regular o pH, auxilia a renovação celular, ajuda a fechar os poros abertos, além de ficar com uma pele limpa, sedosa e sem os temidos cravos e espinhas. E aí, gente, sujeira, resto de maquiagem, poluição, células mortas se acumulando todos os dias na sua pele e você não fazendo a remoção deles e nem a limpeza, como ficará a sua pele? Aqui eu acredito que ninguém durma sem remover a maquiagem, que ninguém durma sem lavar o rosto, né? Se fazia depois dessa aula, nunca mais vai fazer, né? Nunca mais. Então é exatamente por isso que não é exagerado dizer que limpar a pele é um dos passos mais importantes da sua rotina. E gurias, nós como consultoras de beleza, o que que eu tenho que ter consciência? Eu não posso vender um peeling de cristal, um booster, um sérum para alguém que nem sequer lava a pele. Então, quando eu vou analisar o protocolo de pele para a minha cliente, o que que eu preciso fazer? Eu preciso saber o que que ela já faz. E a gente começa como? Pelo início, que é limpando a pele e hidratando, né? E rotina, né, gurias? É preciso limpar a pele
diariamente, que nem igualzinho a escovar os dentes. Por isso que a gente ensina as nossas clientes a deixar os produtos de limpeza aonde? Dentro do box, para quando for tomar banho já higienizar o rosto, né? E o ideal é fazer essa higienização 2 vezes por dia. Se você tem a pele oleosa, saiba que não adianta nada lavar o rosto muitas vezes por dia. Então, 2 vezes é o ideal. Pelo contrário, isso pode, se eu pensar, vou lavar 4, 5 vezes por dia para achando que vou tirar a oleosidade, pode me causar um efeito rebote, né? Ficar ainda mais oleosa. E a pergunta que não quer calar, né? Limpar a pele ajuda a não envelhecer antes do tempo? O que vocês acham, né? E aí, a limpeza da pele feita regularmente. Benefícios: diminui o excesso de oleosidade, vai remover as células mortas acumuladas na camada superficial da pele, restaura e equilibra o pH da epiderme, que melhora o tônus, deixando mais firme, com mais elasticidade, previne o envelhecimento, além de proporcionar uma aparência sempre limpa, hidratada, saudável e jovem. E a renovação celular é estimulada constantemente, resultado de uma pele lisa e leve de manchas. E aí, gurias, vocês sabiam que sua pele desenvolve uma capa que impede parcialmente que os produtos que você usa ajam como deveria agir? Por quê? A epiderme, que é a primeira camada da pele, ela vai aumentando com o envelhecimento das células, né? Que é um processo natural. Quando isso acontece, as células mortas, sujeira, sebo da pele, junto com os restos de maquiagem e produtinhos em geral que vivemos depositando, terminam por formar uma espécie de capa no rosto, impedindo de maneira parcial a penetração de ativos essenciais que estão presentes nos cosméticos que adquirimos, né? Por isso que a pele precisa ser limpa. E a cliente que acha que só hidratar a pele, que só usar outros cuidados e não investe em limpar a pele, dinheiro jogado no lixo, né? E vocês já ouviram falar em turnover celular? Trata-se do processo normal de regeneração da pele, que pode ser classificado da seguinte forma, de acordo com a idade: idade jovem, de 14 a 20 dias para regenerar; idade média, 28 a 35 dias para regenerar; e idade madura pode demorar até 120 dias. Então, não adianta tu prometer um milagre em 15 dias para alguém que está precisando de um cuidado avançado, que não vai rolar, né? Porque a gente precisa, assim, ó, ser clara, ser transparentes com as nossas clientes, né? E mais, né, gurias? O que que garante que a cliente vá ter uma rotina de skincare também regradinha? É a consultora de beleza fazer o acompanhamento, saber se ela tá usando, se ela tem alguma dúvida, acompanhar para ver em que momento ela precisa reposição desse produto, né? Então, dúvidas sobre a importância da limpeza da pele, gurias? Ou tá tranquilo? Tranquilo? E aí agora vamos ver a importância de hidratar a pele, né? Hidratar a pele do rosto é um dos cuidados mais indispensáveis na hora da rotina de beleza das mulheres. Mas muitas ainda pulam a etapa por pensar que vai agravar a oleosidade da pele ou mesmo por acharem desnecessários. Falta de hidratação é um dos principais causadores do envelhecimento precoce da pele, né? Além de exposição solar, falta de hidratação é um dos grandes responsáveis pelo envelhecimento da pele. Porque, e gurias de verdade, né? Não é aconselhável ninguém ficar tomando sol no rosto, né? Não tem porquê. Até porque, por que que a gente fala para nossa cliente que a base troca a cor no verão?
que é para ela ficar uniforme com o restante do corpo, né? Não é para ela pegar sol no rosto para ficar uniforme. A gente resolve isso com a nossa base, né? E, e outra coisa, né, gurias? Se eu não hidrato, o que que acontece? Não existe a produção de colágeno, a pele vai sofrer ressecamento, e tudo isso vai criando linhas finas e evidenciando e atenuando as que já existem, né? Aí eu já tinha comentado vocês que sobre a questão da pele oleosa, que as pessoas acham que não é necessário hidratar, e é assim, porque senão vai produzir ainda mais oleosidade, tá? E agora, assim, ó, por que que mas o que que um hidratante faz mesmo, né? A definição de hidratar em cosméticos é não deixar a água sair, pois a única maneira de colocá-la no corpo é via oral ou soro. Os cosméticos hidratantes têm a capacidade de recuperar características normais da fisiologia da pele, equilibrando e mantendo a concentração de água em suas diferentes camadas, resultando em uma pele com viço, aparência jovial e saudável. Então, a hidratação, o que que ela é? Reposição de água no organismo, equilibrando a composição corporal, né? E aí, vocês sabiam que áreas com mais pelos, por exemplo, rosto, braços e couro cabeludo, geralmente são mais oleosas? Mas, por outro lado, áreas mais enrugadas, como os joelhos e cotovelos, costumam ser as mais ressecadas, precisando de hidratação extra? Vamos vender extra emoliente, meninas, para essas áreas mais ressecadas. E aí, outra curiosidade, né? Pele desidratada é o mesmo que pele seca? Não. Existem peles oleosas que estão desidratadas e peles secas que estão hidratadas. Hidratação ou desidratação é classificação da pele de acordo com a sua capacidade de manter uma concentração de água ideal. Gurias, e no final dessa parte aqui, ó, bem teórica, que a gente vai ter antes de entrar em protocolos de produtos, a gente tem vai ter uma sessão que não vai ser hoje, né, gurias, que é de perguntas certeiras. Que daí e vocês hoje no decorrer vão anotando as dúvidas, porque tudo isso enriquece o aprendizado, né? E a verdade é que com o passar dos anos a pele fica menos hidratada. Por quê? Porque o que que acontece com o envelhecimento? A pele vai ficando mais fina, permitindo que a água presente na pele evapore para o meio externo, né? E além do mais, glândulas sebáceas diminuem sua capacidade de produção. E isso diminui a quantidade de sebo na superfície da pele. E o sebo desempenha um papel importante como isolante, retendo a água na nossa pele, tá? E aí, gurias, qual a diferença entre hidratantes em forma de creme, de gel, de loção e de sérum? Geralmente a diferença é mais para adequá-la aos vários tipos de pele. Para pele oleosa, gel e loção, pele normal, loção e sérum, e pele seca, creme e loção, né? E aí um exemplo prático para vocês ligarem é por que que o gel de limpeza da nossa linha Time Wise é gel para pele oleosa e o creme de limpeza para pele seca. Tá tranquilo até aqui, gurias? E aí agora outro ponto importante, né? Fui olhar o horário, tá? Pra gente, pra ver se precisa acelerar mais. Por que que eu devo esfoliar a pele, né? Entre os principais benefícios da esfoliação, a principal é a renovação que ela promove, ajudando a eliminar células mortas. Dessa forma, a pele fica mais macia, lisinha e pronta para hidratação, né? O esfoliante realiza uma limpeza profunda através de partículas minúsculas que fazem uma leve abrasão. Vocês não. Qual foi o produto que vocês estão pensando agora? Quero ver se tem consultora raiz aqui.
Joanelli, tu não vale. Eu quero saber se alguém aí lembrou de algum produto. Eita, lasqueira. Acho que nós vamos ter que fazer a sessão de beleza presencial com elas, tá? Repete, repete a pergunta. Quem foi que pediu para mim repetir? Eu, Aline, eu. Ô, Aline, eu falei sobre por que devemos esfoliar a pele. E aí eu perguntei se isso remeteu a algum produto da nossa linha. O microdermabrasão? Óbvio. Ufa, fomos Óbvio. salva! Então, aí já vai uma dica de venda, né, gurias? Porque por mais que seja um treinamento técnico, eu me coço toda, né? Porque eu já fico pensando como eu vou vender mais e melhor, né? Quais são os benefícios quando tu vai apresentar o kit microdermabrasão? O que que esse produto faz de tão incrível? Ele é o quinto procedimento não cirúrgico mais vendido nos Estados Unidos, tá? Isso é um Isso é algo que chama a atenção da nossa cliente. O que que ele faz? Ele remove impurezas, células mortas, ele vai deixando o tom da pele mais uniforme. Ele é um peeling físico que, se usado semanalmente, vai trazendo um resultado gradativo na pele da cliente, que no final ela vai chegar no mesmo resultado que se ela fizesse um peeling químico no dermatologista, pagando milhões. Então, vamos apresentar esse produto que ele é incrível, né? E aí, a esfoliação ajuda a manter o tecido da pele mais jovem, estimula a renovação celular, né, gurias? Como pelo atrito, o que que acontece? Age nas linhas finas, estimula, né, circulação, e isso ajuda a diminuir as nossas linhas, né? E a pele fica mais uniforme, remove o excesso de sebo acumulado nos poros, né? Ai, meus poros estão abertos. Uma esfoliação vai bem, ajuda. Vão anotando essas dicas, né? E ainda o procedimento, ele aumenta a capacidade da absorção dos cosméticos, deixando a pele pronta para aplicação do restante dos cremes, né? Então, relembrando, né? Porque todas vocês sabem, eu limpo a pele, eu faço a esfoliação e depois eu continuo com a rotina, tá? Essa é a ordem. E aí, agora a gente falou, né, do microdermabrasão, que é uma esfoliação física. Nós temos dois tipos de esfoliação, que é a física e que é a química. E qual é a diferença, né? A física é feita mecanicamente, ou seja, com os dedos diretamente na pele, removendo as células mortas através do atrito, com usos que possuem grânulos, sendo eles delicados ou mais grossos, né? Que até o nosso gel de limpeza tem esses grânulos e faz uma esfoliação diariamente leve, né? E a esfoliação química é feita através de produtos compostos com ácidos. Na nossa linha peeling da Repair e o peeling, que inclusive está na promoção lá da linha Clinical Solutions, né? E eles fazem com que as células mortas se desprendam. Assim, a pele nova, agora em evidência, apresenta mais brilho e uma textura mais macia. E esses dias, gurias, eu fiz o peeling da Repair, eu notei que os poros deram até uma fechada, assim, ó. Ele é muito maravilhoso. Gente, eu também. Fazia muito tempo que eu não usava o peeling da Repair. E aí agora eu tô usando ele pelo menos uma vez por semana. Mas é nítido o Uhum, clareamento que a minha pele teve nas manchinhas. exato. E proporciona uma firmeza maior. E como a Fê falou, os poros eles ficam menos aparentes. Gente, nossa. Se vocês não têm o peeling da Repair, adquiram. Faz toda a diferença. Exato. E aí, ó, para realizar esse tipo de procedimento, né, necessário que a pele sempre esteja bem hidratada, não esquecer da proteção solar, de jeito nenhum, né? Porque aí, gurias, não adianta eu
fazer um peeling e no dia a dia não usar proteção solar. O que que acontece? Minha pele vai manchar. E aí, posso ou não posso usar esfoliante de corpo no rosto? Jamais! Never! Tá? Os produtos de rosto possuem glândulos menores e mais delicados do que os feitos para o corpo, que levam grânulos maiores. Então, a gente tem um esfoliante corporal da linha Santo Embório, muito bom por sinal, mas aqui, ó, pescoço para baixo. Porque às vezes, gurias, às vezes as clientes nos fazem algumas perguntas bizarras. Ah, eu posso usar esse esfoliante do corpo no rosto? Não pode. Eu posso usar o esfoliante do mãos de seda no rosto? Não pode. E a gente tem que dizer, saber dizer o porquê não pode, né? Porque, não pode, muitas vezes não vai convencer a pessoa. Então é importante saber explicar o porquê não pode. E aí, E é próximo bem passo. importante também, quando a gente vai explicar o porquê das coisas, usar uma linguagem que a cliente ela entende com facilidade, né? Não adianta usar uma linguagem técnica. Então tem que usar realmente uma linguagem que ela vai entender. Que a pessoa mais leiga que estiver te ouvindo, ela vai conseguir entender o que tu está querendo transmitir. Tá, é isso aí. Porque, gurias, não é sobre. Não adianta ter todo o conhecimento do mundo e não conseguir transmitir, né? Porque é aquilo que eu falo há muito tempo, minhas gurias aí, as mais antigas, sabem, né? Que a cliente não quer saber da formulação completa do produto, ela não quer, ela quer saber qual é o benefício que ela vai ter usando aquilo. Então, isso é super importante. Isso aqui é, é importante, vocês não vão falar tudo isso para cliente de vocês, mas sempre tem algum ponto aqui que vai te ajudar na explicação, no argumento, porque nós temos clientes e clientes, tem algumas que simplesmente o fato de ser para ela assim, esse produto é o mais indicado para tua pele, ela já vai se convencer. Mas temos pessoas, né, mais analíticas que vão querer saber o porquê que ela deve usar. E aí a gente não pode ser pega de calça curta sem ter resposta, né? E se em alguma situação tu não souber a resposta adequada, não é feio dizer para ela, eu vou pesquisar e eu te retorno. Só não deixa sem resposta e não deixa no ar a coisa, né? E aí, próximo passo, por que que eu devo tonificar a pele? Tônico evita oleosidade, a obstrução dos poros. A loção tonificante tem como principal função restabelecer o pH da pele, que pode ser facilmente alterado devido à poluição, à maquiagem. Deixa eu virar aqui. A maquiagem, a sabonetes, o tônico deve evita que os poros fiquem obstruídos e auxiliando na penetração de tratamento, né, gurias? O que que acontece? O tônico é aquele produto que vai potencializar a ação de todo o resto que tu for utilizar. Pensa assim, ó, que ele é a gasolina aditivada. E aí, benefícios do tônico da pele, tá? Limpa a pele profundamente, elimina as toxinas, porém ele não anula a limpeza, ó, gelzinho lá, sabonete, tá? Não, eu não limpo adequadamente a minha pele só usando tônico. Melhora a microcirculação da pele, prepara a pele para receber hidratação, devolve o pH natural da pele, elimina os resíduos acumulados nos poros, suaviza, acalma e refresca. Gurias, porque vamos combinar, tem. Às vezes eu observo, tá? Que eu já lavei o rosto com gel de limpeza, passei água micelar e quando eu vou passar o tônico, ainda ele fica com um sujinho, tá? Então, para ver como tem coisa pra limpar na nossa pele. E aí, outra coisa que a gente precisa saber é a diferença sobre uma loção tônica e uma loção adstringente. Ó.
Loção tônica. Tonificar é complementar a limpeza, eliminando os últimos vestígios de impurezas e maquiagem na pele, assim como restaurar o pH da epiderme e fortalecer o tônus, tá? Adstringente. Adstringir é contrair os poros, controlando a oleosidade excessiva, fortalecendo a pele e evitando a flacidez. E seu uso é bastante indicado para peles oleosas. E aí, qual é o tônico nesse caso? Para peles extremamente oleosas, pele com acne. O tônico da linha Clear Proof. E não o da Time Wise, que é um tônico mais suavizante. Ele não tem função adstringente, tá? Vamos lá. E aí, agora, assim, ó, essa parte aqui eu adoro. E se tiver consultora com creme de área de olhos aí na pronta entrega, desparcerado do kit, nós vamos vender toda essa semana, gurias. Por quê? Porque devo cuidar da pele dos olhos. Quem aqui já ouviu essa pergunta da cliente? Mas eu preciso um hidratante específico para a área de olhos se eu já estou usando um hidratante para o meu rosto? Que vocês respondem nesse caso? Resumindo, tá? O que eu digo Eu pra... sempre digo para minha cliente que essa área dos olhos, a pele é 7 vezes mais fina que o restante do rosto. Não, mas tu é Então, por minha isso filha, que é Jéssica. específico um produto. É, Porque é e eu exatamente sempre isso. indico não usar por causa da pressão. Então, aconselho elas passarem pro todo o olho, assim, com esse dedinho aqui. Exatamente, né, gurias? Obrigada, Jéssica. A área da região dos olhos é a área mais sensível do nosso rosto. E como a Jéssica falou, eu também digo, ó, essa região é 7 vezes mais fina que o restante do rosto, então eu preciso de um tratamento específico. E ao redor dos olhos a gente realiza muitas contrações, por isso que vem as primeiras linhas de expressão, principalmente assim, ó, quem é muito expressiva, tem que cuidar, porque vai, ó, vai gritar aqui. Então, e eu sempre mostro ele, eu digo assim, ah, esse é o menor da família, mas não o menos importante. E já falo que o nosso hidratante para a região dos olhos, além de firmar a região da pele, ele trata as olheiras, trata e previne as bolsas. Então elas já vêm mais valor no produto, né? Porque não é um produto simplesmente que só vai firmar, ele tem mais benefícios, né? E a área dos olhos tem muitos vasinhos, tá? E que se escondem aqui, ó, bem debaixo da nossa pele. E aí, gurias, a hemoglobina, que é uma proteína do sangue, se deposita nas células dos arredores por fatores como cansaço, genética ou falta de circulação. E aí, aquelas. E a gente tem outro produto maravilhoso, né? Que é o gelzinho suavizante para área de olhos, né, gurias? É outro assim, ó. Eu tenho o meu na geladeira para potencializar o efeito dele. E realmente, quando tá com muita olheira, tá muito cansada, usa porque é visível, é praticamente assim, ó, instantâneo, tu vê a melhora na pele, né? E aí, por que que essas olheiras arroxeadas surgem, né? A pele é fina mesmo, e aliás, é a mais fina de todas do corpo humano. Por isso os vasos ficam tão aparentes. E não há idade específica para rugas e manchas na pele aparecerem, tá? Algumas pessoas podem apresentar esses sinais mais cedo. A partir de 25 anos já pode aparecer sinais, principalmente para quem não tem cuidado nenhum, né? Porque é a partir dos 25 anos que a gente começa a ter perda de colágeno na nossa pele, né? Estudos dizem que perdemos 1% ao ano. Por isso a importância, a gente precisa repor isso, a gente precisa minimizar, né? E aí o sol faz estragos até maiores nessa região, né? Então, a importância de alertar.
E até 10% dos tumores de pele, gurias, esse é um dado assim, ó, chocante, ocorre nas pálpebras, uma região que é menosprezada a aplicação de protetor. Então, até isso a gente tem obrigação de estar alertando, né? E aí, sem contar que os raios solares, né, eles provocam manchas e escurecimento embaixo dos olhos. Então, protetor, protetor, protetor e protetor, né? E também, né, use e abuse de óculos de sol, né, com qualidade. E aí, os olhos ficam mais fundos no decorrer da vida? Ficam, né? Só que não tem uma idade específica, mas com o passar dos anos, o corpo passa a reabsorver as bolsinhas de gordura que sustentam a pele do rosto. E esse processo e a perda de massa óssea, que intensifica a partir dos 40 anos, dá a impressão de que o olho está mais afundado. O processo é acelerado por um estilo de vida regado a cigarro, sol, estresse e maus hábitos, né? E aí, gurias, também assim, ó, muitas vezes, a gente falando do cuidado com a pele em geral, muitas vezes a nossa cliente, ela espera um milagre. Óbvio que o protocolo adequado vai ajudar muito, mas também a gente precisa, de uma forma sutil, saber quais são os hábitos dessa pessoa. Porque uma pessoa que não toma água, que se alimenta muito mal, então é um conjunto. Porque principalmente aquela que talvez venha para te diga assim, ah, mas eu não estou vendo o efeito, eu não estou satisfeita com a evolução. Pergunta como é a tua alimentação. Tu costuma tomar água? Porque são coisas simples que muitas pessoas ainda não fazem, né? E aí, ó, o que são e por que tratar as olheiras, né? É um problema super comum, né? E ele não atinge só as mulheres, atinge os homens também. E costumam acontecer por dois motivos, né? Depósito de melanina, dilatação dos vasos sanguíneos da região. E normalmente elas estão associadas a quê? A noites mal dormidas, choro e dão uma impressão de que a pessoa está cansada. Podem ser escuras, profundas, arroxeadas, seja como for, ninguém nega que as olheiras são muito incômodas. E aí, muitas vezes, a nossa cliente, ela quer o quê? Um cuidado paliativo, que é o corretivo. E aí, quando chegar essa cliente em vocês, o corretivo, ele vai te ajudar a camuflar isso no dia a dia, mas ele não trata. Então, eu preciso falar que ela precisa tratar dessa olheira também. E, gurias, e quem tem olheira, a pessoa é uma dor. Ela quer fazer com que ela suma, né? E aí, tipos de olheiras, né? Manchas escuras ou bolsas que se formam em volta dos olhos, né? Podem ter diversas causas, né? Com a pele fina na região dos olhos, o cansaço, retenção de fluidos, hiperpigmentação e até mesmo fatores genéticos, tá? Olheiras vascularizadas são as roxas ou azuladas, que surgem quando não descansamos o suficiente à noite. As profundas surgem devido à falta de volume na região dos olhos, o chamado olho fundo, recorrente com pessoas com um globo ocular naturalmente mais profundo. Isso é uma coisa genética. Ou também, né, que perderam peso e perderam o preenchimento natural dessa área. Por isso que tem gente que aplica botox aqui, né, gurias? E aí, e aí a gente pode indicar o nosso preenchedor de rugas, tá? E olheiras mistas, são aquelas onde se combina mais de um tipo de olheira por causa de mais de uma causa, né? Que acontece porque a pele é flácida, porque tem excesso de melanina, porque não dorme direito. Mas a boa notícia é que a gente tem solução para tudo, né? E aí,
quais são as causas das olheiras, né? Hereditariedade, acúmulos de má circulação do sangue, noites mal dormidas, cansaço físico, excesso de melanina, tabagismo, consumo de álcool e drogas, doenças respiratórias, estresse físico ou emocional, fotoproteção inadequada na área e estrutura óssea do rosto, tá? E uma dica, uma super dica, que é reduzir o sal, porque o sódio presente no sal é um dos principais culpados pela retenção de líquido. E isso também piora o aspecto da olheira. O resultado é uma região dos olhos mais inchadas, ou seja, sua olheira ficará evidenciada. Então, por isso também que já foi falado, né? Não é só o tratamento cosmético, é cuidar da alimentação e do estilo de vida, né? E agora a gente vai falar das rugas, né? O que são e por que tenho rugas, né? Rugas são linhas e depressões que se formam na pele com o envelhecimento. São dobras que ocorrem na pele ao longo dos anos pela força da musculatura e movimentos repetidos, tanto dos membros como de todos os músculos chamados de expressão facial. Então, normalmente, pessoas muito expressivas vai ter tendência a ter mais marcação na testa, criar os vincos aqui. Então, até, gurias, a gente tem que ser intencional até nas nossas expressões. E como que elas nascem, né? Epiderme, camada mais superficial da pele. Aí, a epiderme forma a capa exterior da nossa pele, uma barreira física resistente que protege o corpo do mundo ao seu redor. Em média, o nosso corpo produz uma nova epiderme inteira a cada 60 dias. As células da superfície da pele se descamam, mas são continuamente substituídas por outras novas que crescem por baixo delas. À medida que envelhecemos, a renovação da epiderme leva mais tempo, o que torna mais visíveis as marcas da velhice, né? E agora a gente vai falar da derme, que é a camada mais interna da pele. A derme é absolutamente crucial no processo de envelhecimento. Ela é alimentada por vasos sanguíneos e contém colágeno e fibras elásticas que mantêm a pele jovem, tensa e firme. A quantidade de colágeno e fibras elásticas na derme diminui com o passar dos anos. Além disso, perdemos a gordura que fica abaixo dos tecidos da pele. O resultado é que a pele perde elasticidade, se afrouxa e começam a surgir os sinais de rugas, né? Então, por que que os nossos boosters, eles fazem um, um efeito mais... Me fugiu a palavra aqui. Joanele, me ajuda, me fugiu a palavra, mas gurias, eles chegam na derme, tá? Então, eles fazem, o nosso hidratante não chega até essa camada, mas o booster, sim. Então, Um por efeito mais isso profundo, tu quer que ele dizer? potencializa a nossa rotina. Hum. Quer falar, Jô? Eu tava tentando te ajudar a lembrar. Tá, mas, gurias, entenderam? Vamos mais um pouquinho? Já estamos aqui há 1 hora, tá tranquilo para vocês, gurias? Jô, vamos? A Sim, Marjorie disse que vamos, sim. né? Vamos, Vamos. bora então mais um pouco. Mas se essa mulherada não ficar rica depois desse treinamento, bom, tudo ganha muito dinheiro. Não, é a única opção, né? E aí, quais são os tipos, gurias? E óbvio que é um treinamento mais cansativo, porque ele é mais técnico, mas isso vai nos tirando, vai elevando o nosso patamar, tá? Vai elevando o patamar da consultoria de beleza que a gente vai fazer depois. E aí, quais são os tipos e aparência exata de uma ruga, tá? Existem
os principais tipos de rugas: dinâmicas, estáticas, finas, profundas e as gravitacionais, tá? E aí, vamos lá na diferença delas, né? Rugas finas, comum em pessoas de pele branquinha e com pouco mais de 30 anos, as rugas finas estão diretamente relacionadas à perda de colágeno, substância responsável pela manutenção da tonicidade e resistência da pele, né? Por isso que vocês nunca repararam que normalmente mulheres com pele negra elas levam muito mais tempo para aparecer os primeiros sinais de expressão da idade em função da melanina, né? Que elas têm muito mais do que alguém com pele ivory, né? Rugas gravitacionais, causadas principalmente pela redução das fibras de colágeno e elásticas. Elas aparecem justamente com a flacidez dos músculos, deixando sobras de pele geralmente no ângulo da mandíbula. E é comum a partir dos 60 anos, né? Só que tem outro detalhe, né? Pode surgir devido a tabagismo, excesso de sol, que inclusive agravam o problema. E assim, Aline, as morenas e negras têm esse privilégio, verdade? E assim, os principais períodos do surgimento das rugas são, né? Tipo um são discretas alterações que surgem com as expressões faciais, não sendo consideradas rugas, que podem começar a ser perceptíveis entre 20 e 30 anos de idade na região da face que fazem as expressões, né? Então, quando a gente tem que cuidar até para ficar braba, né? Eu tenho, se eu tô invocada e quem me conhece já vê que eu tô com a testa franzida, né? Tipo 2 surgem após os 30 ou 40 anos, à medida que o rosto se movimenta em momentos de preocupação, sorrisos e expressões, e são mais comuns ao redor dos lábios, bocas e testas. Queridas consultoras, dica de milhões, tá? Esfolia o teu lábio com esfoliante do lábios de seda e passa o preenchedor de rugas na tua boca, porque ele é ácido hialurônico puro, né? E ele sabemos que ele é para fazer um efeito Cinderela, mas ele trata de fora para dentro. Então, o volume da tua boca, que o lábio também perde, vai aumentar usando esse produto, tá? Quero todo mundo com a boca da Angelina Jolie. Tipo 3 são rugas fixas, que aparecem mesmo com o rosto descansado e são finas ou com pequenas ondulações, devido ao afinamento da pele. E isso normalmente vai acontecer após aos 50 anos de idade. São rugas que já não conseguem ser disfarçadas com maquiagem e podem ter um aspecto abatido ou cansado ao rosto, que surgem principalmente ao redor dos olhos, na testa e entre as sobrancelhas, né? Gurias, clientes de pele madura não tem como vender a nossa base para ela sem fazer uma venda casada com o primer, né? Ela vai ficar muito mais satisfeita com o resultado. E tipo 4 são rugas que ficam profundas após os 60 ou 70 anos e são constantemente devido à gravidade, que puxa a pele fina para baixo. Aparecem comumente nos lados do queixo, no pescoço, diante das olheiras e já não são disfarçadas por cremes ou maquiagem, né? E aí um ponto importante, né, gurias? Tudo o que a gente usa no rosto, a gente dá aquela puxadinha no pescoço, né? Por quê? Muitas vezes, o que entrega a nossa idade é o nosso pescoço, se a gente não cuidar, e a nossa mão. Porque quem nunca olhou para uma mulher e viu a diferença gritante do pescoço dela ou da mão? Então, a gente precisa cuidar. Eu já passo o hidratante do rosto, eu já passo na mão também, a sobra vai aqui, ó, para não acontecer isso, né? Gurias, e aí, por que usar o filtro solar? Primeiro ponto, né? Ele impede o envelhecimento precoce da pele. Os raios ultravioletas são responsáveis pelos sinais de envelhecimento da pele.
E um dado importante sobre todos os nossos produtos que, que têm fator de proteção. Aqui no Brasil, normalmente tu vai achar produtos nacionais com proteção de raio o quê? UVA ou UVB. E os produtos Mary Kay, eles contêm os dois. Por quê? Porque a Anvisa nos Estados Unidos exige isso. Então, logo, ele é muito melhor, né? Ele entrega muito mais. E a proteção solar é, tipo assim, ó, é ímpar para manter um rosto jovem, um rosto bonito, né? Independente da estação ou lugar, é essencial aplicar um protetor adequado no rosto e pescoço para prevenir a formação de rugas finas e marcas de expressão, né? Gurias, porque não é porque é inverno que o meu rosto não vai estar exposto, não é porque eu trabalho num escritório fechado. Não, a tela do celular queima, a tela do computador queima, a luz branca queima. Então a gente precisa conscientizar, né? E o que que ele vai evitar o aparecimento de manchas do sol? É essencial para prevenir o câncer de pele, né? E isso é o mais importante do que qualquer outra razão, né? A prevenção contra o câncer de pele é o maior motivo para usar proteção solar todos os dias, né? Precisa virar um hábito na rotina. E a gente sabe que a gente tem um trabalho forte com a brasileira, porque ainda existe, existe aquela cultura de cuidar mais do corpo do que do rosto, né? Ah, e com certeza, quem tem melasma, tipo, não deveria ter opção de sair sem um protetor solar, né? E aí, qual é a diferença de raios UVA e UVB? A diferença entre eles, né? Raios UVA e UVB, juntamente com raios UVC, são produzidos e emanados pelo Sol. Como são invisíveis, não conseguimos percebê-los, né? Somente sentir seus efeitos em nosso corpo. Os raios UVC são completamente bloqueados pela camada de ozônio e não chegam até nós. Os raios UVA são os mais preocupantes para a saúde humana. Eles chegam até nós todos os dias, independente do clima, seja frio, chuva, neve, sol ou garoa. Eles estão presentes. Inclusive, né, gurias, até a neve queima o nosso rosto, né? Ao nascer do dia, os raios UVA já estão em ação, independente do horário. Penetram mais profundamente em nossa pele e são responsáveis pelo envelhecimento precoce, pelas manchas, pelas alergias e pelo câncer de pele. Os raios UVA representam 95% da radiação solar emitida pelo Sol. Já os raios UVB, eles penetram mais superficialmente na pele, as vermelhidões e queimaduras solares típicas das estações quentes do ano. Eles representam somente 5% da radiação. Os raios UVB se intensificam depois dos primeiros minutos, após as 9 da manhã e ficam até as 16, onde justamente o Sol posiciona mais diretamente com a Terra. Por isso, esse raio é perigoso e se não prevenido corretamente. Então, o UVA é o mais nocivo, né? Que penetra mais profundamente na pele. Mas a gente não pode descuidar do UVB, né? Responsável pelos vermelhidões, ardência e queimaduras solares, né? E esse é mais intenso no verão. Deixa eu tomar uma aguinha para a gente ir para o nosso próximo ponto, né? E aí, depois vai ser com a Joanelle. Meu último tópico aqui com vocês, gurias. Por que cuidar dos lábios? Então, a pele dos lábios, ela é 3 vezes mais fina que a pele do rosto, tá? Como não produz óleo, é mais fácil ressecar e rachar. A pele dos lábios é uma semimucosa, ou seja, um tecido fininho, que não tem a mesma elasticidade e proteção das outras áreas do corpo, como rosto, braços, pernas. E ainda por cima, diferente de outros locais, os lábios não têm queratina,
que é uma proteína impermeabilizante fundamental para garantir a barreira cutânea, o que torna mais propícios à secura. E aí, gurias, saliva, boa para a saúde bucal, não para os lábios, tá? Pode parecer mais fácil e reconfortante o impulso de molhar os lábios com a língua, porém o gesto só piora o ressecamento. A saliva é essencial para a harmonia do meio bucal. Por outro lado, ela acaba se transformando em uma inimiga para os seus lábios. Lamber continuamente os lábios com o intuito de hidratá-los é um erro, né? Porque a saliva possui enzimas que acabam danificando ainda mais os lábios e provocando dermatite, tanto neles quanto ao redor, tá? E aí, com alguns cuidados básicos e fáceis de manter no dia a dia, seus lábios irão ficar muito mais bonitos, saudáveis, hidratados e prontos para receber aquele batom do nude ao vermelho, né, gurias? E aí, hidratação em primeiro lugar, né? Manter os lábios sempre bonitos e livres de ressecamento em qualquer estação é fundamental. Investir na hidratação. Por isso, preferência por produtos que reparem a barreira labial, feitos à base de ingredientes altamente nutritivos, né, como manteiga de karité, pantenol, vitamina E. E esses são ativos hidratantes que vão auxiliar no reparo e no alívio da área danificada, né? A gente tem um kit específico para cuidados labiais. Eu acredito que seja a única marca de cosméticos que tem um kit, né? Hidratante labial, a gente já vê em diversas marcas. Porém, esfoliante eu nunca vi. E a gente tem, né, o nosso kit lábios de seda. Aí, invista em esfoliação, né? Com os seus lábios já estão ressecados, é preciso remover as células mortas através da esfoliação, para então tratar a região, né? E produtos não tão abrasivos e façam movimentos suaves, né? A fim de não machucar ainda mais o local. Deixa eu ligar a bateria aqui do computador, gurias. E o ideal, né? Fazer a esfoliação à noite, passar o bálsamo e dormir. Para o produto agir a noite inteira, né, gurias? No outro dia, a boca tá nova. E muitas vezes a gente não se dá conta, né? Mas vocês concordam, ó, que muita coisa que a gente passa no nosso rosto, ela para onde? Aqui no nosso lábio. E tudo isso ajuda a acumular coisas indesejadas que vão gerar ressecamento depois, né? E aí, três, né? Ponto três, né? O primeiro, hidratação, o segundo, a esfoliação. E o três é cuidado com maus hábitos, né? Alguns hábitos do dia a dia, eles são extremamente prejudiciais para os nossos lábios, né? Evitar umedecer com a língua, já que o pH da saliva é ácido e ainda contém enzimas digestivas que danificam a boca, né? Aí aparecem as indesejadas herpes e a gente não sabe por quê, né? Quatro, beba água, né? Para manter seu organismo hidratado, de dentro para fora, tente consumir pelo menos 2 litros de água diariamente. A desidratação é uma das principais causas do ressecamento labial, então é preciso dar uma atenção extra, né? E aí, gurias, agora não é mais comigo, que eu já tô até cansada de tanto falar, né? Agora, Jô, acho que vamos mais uns 15 minutinhos, né? Sim. Até as 21h30. E aí Aham. depois a gente retoma na próxima aula, gurias. Sim. Falar sobre alguns assuntos que eu sei que vocês têm bastante interesse em conhecer, tá? Gurias, olha só. Assim como a Fernanda ela já falou sobre o assunto do envelhecimento da pele e tal, vocês podem ver que muita coisa que a gente vai estudar aqui está relacionada também, além de, claro, né, a falta de cuidado com a pele, aos maus hábitos que a gente vai adquirindo com o passar dos anos, tá? Então, muita coisa que a gente fala em relação à pele, a envelhecimento, a mancha, está muito relacionado a fatores externos, mas também internos, tá? Vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre flacidez. O que é e por que eu tenho flacidez?
Então, a flacidez, ela é um sinal que ela é muito comum no envelhecimento da pele, tá? Isso tanto no rosto quanto no corpo. E o que que se dá com o surgimento da flacidez? Está relacionado à redução da produção de colágeno, que é o que promove a firmeza, a sustentação, a elasticidade da pele, tá? E também a queda da produção do ácido hialurônico, que é que faz com que a pele ela fique hidratada e preenchida. Garante assim, né, os contornos faciais. Por exemplo, no nosso rosto, então, é onde que a gente tem a definição dos contornos quando a gente tem isso mais aflorado. Mas a partir de uma certa idade, a gente para de produzir, né, com tanta intensidade e aí começam a aparecer as linhas de expressão, os sinais de envelhecimento, tá? A perda do tônus muscular, ela ocorre com o envelhecimento também, ela colabora para o surgimento da flacidez da pele. Todos podemos evitar a flacidez facial, tá? Através do uso de cuidados, né, de produtos que vão fazer com que a nossa pele ela fique mais nutrida, mais hidratada. Mas, gurias, presta bem atenção nisso. Se tu tem a pele seca ou a pele normal, sem oleosidade, você precisa tomar ainda mais cuidados redobrados. Então, a nossa cliente, ou você, né, que tem a pele seca, que não é o meu caso, vocês podem ver que a minha pele tem bastante brilho, né? Então, precisa tomar cuidados especiais com a pele. Então, tudo que a gente fala aqui, a atenção ela tem que ser maior, tá? A flacidez, ela acontece a uma velocidade muito maior a partir dos 25 anos. Por quê? Porque, gente, infelizmente, né, a nossa produção de colágeno, de elastina, ela cai lá no pé. Já não é mais como era antes. Isso com 25 anos. Imagina com 35, com 45, né? Então, por isso que começam a surgir aí os primeiros sinais de envelhecimento. A quem que a flacidez atinge? Todos, tá? Mas nós mulheres estamos mais propensas à perda da flacidez, da firmeza dos tecidos, principalmente após a menopausa, tá? Os idosos de ambos os sexos que sofrem também substituição de parte dos músculos por gordura. Pessoas que perdem grande quantidade de peso de forma rápida. E também indivíduos de pele mais clara que se expõem a muitos raios solares. Eles desenvolvem a flacidez. E aí agora eu quero falar para vocês de uma experiência própria, né? Tem muita gente que sabe, outras não sabem, mas eu emagreci quase 60 quilos. E a minha pele, ela era muito, mas muito mais cheinha, né? A pele do rosto, e ela não tinha sinais de linhas de expressão. Tanto é que eu tinha, na época, 32 anos, e as pessoas diziam que eu tinha 22. Então, olha a diferença, né? A minha pele, ela parecia realmente muito mais jovem. A partir do momento que eu passei a emagrecer, que eu tive essa grande perda de peso e foi de uma maneira rápida, o que aconteceu? Começou a surgir linhas de expressão que eu não tinha antes. Uma delas é essa marca aqui, ó. Eu não tinha esse vinco antes. Mas, como eu perdi bastante peso, né? O negócio começou a aparecer aqui. A minha testa também, eu sempre fui muito expressiva. Com o emagrecimento também, passou a aparecer muito mais as linhas de expressão na testa. E aí, o que que me salvou, gurias? Vou falar por experiência própria para que vocês possam indicar para os clientes de vocês também, tá? O Serum Lifting da linha Time Wise Repair. Gente, ele me salvou. E eu tenho muitos clientes que passam por esse processo de emagrecimento também, que me conheceram antes, né, e continuam comigo até hoje. Elas perguntam, Jô, meu Deus, tu emagreceu, mas a tua pele ela continua bonita, continua viçosa, apesar de que eu, Joanelli, quando me olho no espelho, eu vejo, né, que tenho linhas que antes eu não tinha. Claro, já se passaram 6 anos, sim, passaram. Ela, você vai dizer, nossa, mas não parece que ela emagreceu isso tudo. Por quê? Porque justamente eu cuido da pele e eu uso produtos específicos. Então, sim, quando a gente passa por uma experiência assim de perder peso muito rápido e de bastante, um peso considerável, eu não tô falando de 2 quilos, tá, gurias? Tô falando de peso em excesso mesmo, é isso que acontece. A pele, ela vai ficar mais flácida e a gente precisa usar produtos. Quais são as causas da flacidez? Perda de colágeno, a falta de hidratação da pele, alimentação rica em gordura. Olha só como tudo está relacionado a maus hábitos também, tá? Processo de envelhecimento, consumo incorreto de água,
Se tu não toma a quantidade que tu tem que tomar de água por dia, a tua pele ela vai ficando flácida também. Abusar do sal na comida, usar roupas muito apertadas, exagerar nos doces, ausência de atividade física, isso tudo vai fazer com que a nossa flacidez ela aumente, tá? Em 70% dos casos, os primeiros sinais de flacidez facial, eles ocorrem a partir dos 35 anos, tá? E o problema, ele atinge todos os tipos de pele. Então, seja a pele mista oleosa ou a pele normal a seca, ela vai passar por esse processo. Nas peles secas, esse efeito, ele pode ser ainda mais precoce, pois a falta de hidratação deixa a pele sem nutrientes essenciais para a manutenção da beleza dela, tá? Aí, gurias, é bem interessante isso, porque normalmente quando a gente conhece uma pessoa de pele seca e é jovem, vocês podem ver. Às vezes a menina ela não tem nem 20 anos ainda. Se ela tem a pele seca, ela já vai ter umas linhazinhas aqui que eu percebo isso porque eu costumo olhar para as peles das pessoas, talvez pela experiência, pelo tempo, enfim. Eu olho para a pele da pessoa e penso, nossa, mas a pele dela parece ser muito mais velha do que realmente é. E justamente por essa falta de hidratação que a pele seca ela tem, tá? Então, a pele seca, ela precisa de cuidados redobrados, né? Deixem isso sempre bem explicado para cliente de vocês que tem esse tipo de pele, né? E anotem aí para que vocês não esqueçam, tá? Agora, manchas. Vocês querem saber sobre mancha, né? Por que que acontecem as manchas na nossa pele? O que que eu posso indicar para minha cliente, né? O que que é um melasma, né? Olha só, por que que eu desenvolvo manchas? A nossa pele, ela possui uma coloração natural devido à melanina. O que que é a melanina? Ela tem a função de dar cor à pele, além de proteger a nossa pele contra a radiação solar também. Quais são os tipos de manchas que nós temos, né? Gurias, primeira coisa, não existe cura para mancha, tá? A partir do momento que a mancha ela aparece, ela não é mais capaz sumir completamente. A gente tem como controlar, tá, a pigmentação dela. A gente tem como despigmentar uma mancha. Porém, nós não temos como curar uma mancha, desaparecer ela da pele, tá? Por isso, as propostas de tratamentos clareadores, elas visam suavizar o escurecimento da área manchada, bem como diminuir a extensão do tamanho, tá? O tratamento para manchas, ele precisa ser contínuo e para o resto da vida. Então, uma vez que se iniciou esse controle de mancha, esse cuidado com mancha, ele vai ter que ser para sempre, tá? Isso porque as manchas, elas voltam a aparecer porque elas têm características de elas serem recidivas, principalmente quando o tratamento ele é interrompido e elas surgem novamente, tá? Quais são os tipos de mancha? Melanose celular, desculpa. Melanose solar são manchas desencadeadas pelo excesso de exposição solar, tá? Nós temos as efélides. O que que são as efélides? São as sardas, olha só o nome, né, que se dá. São as sardinhas, as sardinhas. São as manchas de característica genética. Isso já criancinha, às vezes até ali com 1 aninho, 2 aninhos, já tem a pele sardentinha, né? Então, é esse o tipo de nome que a gente tá para essa mancha. Nós temos os melasmas, que são as manchas promovidas pelas alterações hormonais, tá? Menopausa, gravidez, são as manchas que normalmente nós mulheres temos. É bem raro homem ter melasma, tá? O cloasma, que são as manchas geradas pela gravidez, e temos também a hiperpigmentação pós-inflamatória, que são as manchas geradas pós-processo inflamatório. Por exemplo, a acne, tá? É a mancha causada pela acne. A mancha de sol. A mancha escura causada pelo sol, ela é o tipo mais comum de pigmentação, já que todos nós estamos, né, sempre expostos ao sol de uma maneira ou de outra. E então a gente pode perceber o surgimento nos braços, nas mãos e no rosto, tá? Por isso que é sempre bem importante a gente usar protetor solar, não só no rosto, mas também nas mãos, em regiões que ficam expostas. Eu não sei se vocês já observaram isso, mas eu observo bastante no verão, quando eu dirijo, como a minha mão ela fica mais escura em relação ao resto do meu corpo. Porque ela tá ali no volante, e aí o que acontece? O sol ele bate no vidro, que ele vai refletir na minha mão, né? E aí, normalmente, a gente esquece de passar protetor solar na mão. E aí, a mão, ela bronzeia e ela é mais escura,
Por isso também, gurias, que não dá, né? Tem muita cliente, vocês já viram isso? Muita cliente que chega para vocês e quer fazer o teste de base e fala, ai, põe aqui na minha mão. Não tem nada a ver a mão com o rosto, gente. Não tem nada a ver, porque a mão, ela tá muito mais exposta, né? Normalmente a gente cuida muito mais do rosto do que da mão. Então, né, não é através da mão que se faz um teste de base, é sempre no rosto, tá? E o melasma? É uma mancha que não tem cura, mas ela tem tratamento, ou seja, ela tem controle para tentar despigmentar, tá? Ela é uma mancha comum, principalmente entre mulheres grávidas e aquela que estão passando pelo período da menopausa, climatério, que nem a Fer já falou, tá? E ela é muito mais comum do que se imagina. O melasma, ele afeta 40, ele afeta mulheres em idade reprodutiva entre 25 e 40 anos. E o índice de homens que tem melasma é apenas de 10%. Olha só, né? Injusto, né, gurias? Por que que nós temos que ficar com tudo, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Verdade ou mentira? Será que a pílula anticoncepcional agrava o melasma? O que que vocês acham? Sim ou não? Isso aí, estão certas. Agrava, por quê? Porque ela tem hormônios na formulação. Lembra que a gente comentou que o melasma, né, normalmente ele é hormonal? Então, né, sim, quem usa a pílula anticoncepcional tem aí um agravamento do melasma. O melasma ele pode piorar no inverno? Sim ou não? Essa deixou vocês em dúvida, né? Pois eu vou dizer para vocês que sim. Sabe por quê? Porque no inverno, a gente não costuma cuidar tanto da pele em relação à proteção solar como no verão. Vocês concordam comigo? A gente costuma não usar tanto produto solar. E aí o que acontece? Lembram que eu falei que quando a gente começa a fazer um tratamento de mancha, ele precisa ser para sempre? Independente. Inclusive a Fernanda falou sobre isso antes, né? Independente se tiver na neve, se tiver chovendo, se tiver no sol, a gente precisa passar filtro solar. Então, normalmente, ele agrava no verão, ele pode ficar mais pigmentado se você parar com os cuidados que você tem no verão, tá? É verdade que manchas de pele negra são mais difíceis de clarear? O que que vocês acham? Já ouviram falar isso? Por quê? De acordo com uma médica dermatologista, então, as manchas na pele negra, elas são bem mais difíceis de remover, porque a região, ela apresenta maior quantidade de melanina e por isso ela mancha com mais facilidade. Então, a pele negra, por si só, ela tem muito mais melanina. Então, sim, vai ser mais difícil clarear uma mancha na pele negra, tá? O que que é o vitiligo? Um outro tipo de manchas que as pessoas costumam ter também, né? É a formação de manchas brancas na pele. O vitiligo, ele é considerado uma doença autoimune. Isso para mim foi uma novidade, eu não sabia, tá? Então ele é considerado uma reação do corpo, né, como uma doença autoimune. Eu achei bem interessante isso. Eu tenho clientes que têm vitiligo. E quais são os sintomas, né? É a perda de pigmentação. Cabelo, cílio, sobrancelha, ou barba. Normalmente, a pessoa que ela começa a desenvolver o vitiligo, ela começa a ter umas falhas. Eu tenho cliente que tem falha na sobrancelha, os pelinhos brancos, e não é de envelhecimento, é de vitiligo mesmo, né? Então, tem gente que tem. Eu lembro que tinha um menino que estudava comigo na época, acho que a gente estava no prezinho e ele tinha o cabelo branco, porque ele tinha vitiligo, tá? Ele tinha umas mechas brancas no cabelo, não é porque ele era velho, né? Era porque realmente o vitiligo, tá? A perda da cor nos tecidos que revestem o interior da boca, nariz, as membranas mucosas, a perda ou alteração da cor da camada interna do globo ocular, da retina, e também manchas descoradas em torno das axilas, umbigo, órgãos genitais e também no reto, tá? Agora, o último assunto de hoje, gurias. Por que a nossa pele é oleosa? Por que que a minha pele é oleosa? O que acontece? Primeira coisa, né? Fator da onde a gente mora. Nós moramos num país que ele é tropical. E 80% da população brasileira possui uma pele mista oleosa. Então é muito curioso, né? Na região que a gente mora, eu vou falar isso para vocês a cada
digamos, 100 clientes, vou reduzir esse número. A cada 10 clientes que eu atendo de pele mista oleosa, uma é normal a seca, tá? Acredito que para vocês também deve ser esse balanço assim, né? Então é muito maior a quantidade de pessoas que têm a pele mista oleosa. E existe também pelo calor uma hiperprodução de sebo, tá? E aí, claro, né, fatores externos como a exposição do sol, alimentação, novamente, né? Estresse, agentes poluentes, eles acabam sujando muito mais a nossa pele e proporcionando, assim, então, a obstrução dos poros. Gurias, a pele oleosa, ela se torna mais comum durante a adolescência por causa das alterações hormonais. Quando os jovens, eles começam a ter um aumento do testosterona, que estimula a glândula sebácea e a produzir mais oleosidade, facilitando a formação do aparecimento de espinhas. Por isso também que o homem, né, como ele produz muito mais testosterona que nós mulheres, por isso que o homem, ele tem a pele muito mais oleosa. É difícil tu encontrar um homem de pele seca, justamente por esse fator, tá? E aí o que acontece? Isso estimula a glândula sebácea, que vai produzir mais oleosidade, facilitando então a formação e o aparecimento das espinhas. Quais são as características? Como é que eu identifico uma pele oleosa do rosto? Uma dica, né? Se tu tem dúvida de como identificar uma pele oleosa de uma pele seca, vai ser pelo brilho. A pele oleosa, vocês podem ver aqui a minha pele, ó. Ela, apesar de que eu tô usando CC Cream desde as 8 horas da manhã, então é normal que ela esteja, né, com um brilho, e a minha pele sim, ela é uma pele oleosa, uma pele mista oleosa. Então, você olha pra mim, você já vai ver, não, ela já tem a pele mista oleosa. Se tu tá com dúvida se a tua cliente ela é pele mista oleosa ou normal ou seca, porque às vezes as criaturas também não sabem dizer. Sabe aquele nosso lencinho que nós temos de oleosidade? Eu também sou apaixonada por ele. Mas como é que tu faz o teste para saber se a pele da tua cliente é ou não é? Você vai posicionar na testa, né? E vai tirar. Se ele sair com uma manchinha de oleosidade, é porque a pele dela é uma pele mista oleosa. Se ele sair seco, é porque a pele dela é seca. Ponto. É o melhor teste que existe se tu tá na dúvida para saber como é que é, se a pele da tua cliente é mista oleosa ou normal ou seca, tá? Outras características que uma pele oleosa tem: uma sensação pegajosa, ela tem maior tendência a acne, espinhas, cravos, e os poros são dilatados e irregulares. Então, normalmente, né, uma das queixas das pessoas que têm a pele oleosa é os poros dilatados e bem aparentes, tá? O que causa, gurias? O que faz com que se torne ainda mais uma pele ainda mais oleosa? Lavar o rosto muitas vezes ao dia, tá? Usar um produto contraindicado para a pele oleosa, ou seja, tu tá usando numa pele oleosa um produto de pele normal a seca, tá? E aí, uma coisa bem simples que vocês não podem errar é na hora de vender para as clientes de vocês, por exemplo, o sistema Timewise, você não pode vender para uma cliente de pele normal a seca o kit de pele oleosa, nem para uma cliente de pele oleosa o kit de normal a seca, porque senão você vai intensificar ainda mais o problema da pele dela, tá? Usar um produto contraindicado, né? Fazer a limpeza da pele com as mãos sujas. Primeira coisa, né? Vou tocar na minha pele, eu preciso estar com a minha mão limpa, tá? Até é questão de higiene, isso. Usar água muito quente para lavar o rosto, causando um efeito rebote. E aí é onde que eu pego, porque agora no inverno, gurias, eu amo chuveirinho bem quente. Então, né? Temos que tomar esse cuidado com a nossa pele do rosto. E falta de hidratação na pele também. Então, ou seja, se tu não bebe água o suficiente, a tua pele também vai ser mais oleosa, tá? A poluição, se tu come uma alimentação, se tu faz uma alimentação muito gordurosa, tá? E se expor ao sol excessivamente e sem proteção. Outra coisa que influencia também é que durante a menopausa, muitas mulheres notam que a pele ela fica mais opaca e ressecada. Por isso que normalmente, a partir dos 50 anos, mais ou menos, né, ou uma pele que ela tem mais sinais de expressão, ela tem a característica de ser uma pele opaca, sem brilho, sem oleosidade, tá? Justamente por isso, ok? Porque com o passar dos anos, a nossa pele ela vai perdendo essa produção aqui de oleosidade. E aí, a pele oleosa, a pele negra, ela é mais oleosa?
que vocês acham? Sim, ela é difícil de encontrar uma pele negra que seja normal a seca, tá? Porque ela possui uma fibra de colágeno mais densa e uma proteção solar natural. Gente, é o que eu falo, né? A pele negra, além dela ser linda, ela é privilegiada, porque ela quase não envelhece, né? É totalmente diferente, tá? E querendo ou não, vamos lá, uma pele oleosa, né? A oleosidade ela incomoda? Incomoda, porém, ela serve também como uma proteção contra o envelhecimento. A pele oleosa, ela vai demorar mais para envelhecer. Tá, gurias? E agora? Mentira, verdade ou mentira? A pele oleosa não precisa de hidratação? O que que vocês acham? Precisa ou não precisa hidratar? Bah, gurias. Mentira, né? Precisa sim, ela deve ser. Isso mesmo, precisa. Ela precisa ser hidratada. Em alguns casos, o excesso de oleosidade, ela acontece justamente pela falta de hidratação na pele, como um efeito rebote, tá? Então, mesmo que você tenha pele oleosa, você tem que hidratar ela. Procurar os cosméticos com a textura certa e livres de óleo na sua composição. Então, gurias, nós somos privilegiadas na Mary Kay porque nós temos produtos para cada tipo de pele. Então, se a tua cliente ela tem a pele normal a seca, tu vai indicar determinado produto. Se a tua cliente tem a pele mista oleosa, tu vai indicar outro determinado produto. Então, a gente tem produtos para todos os tipos de pele para resolver todas as dores das nossas clientes, né? E para deixar a nossa cliente, então, com a pele cada vez mais bonita, certo? Falar rapidinho sobre a pele seca, tá? A pele seca, ela é um tipo de pele que possui um desequilíbrio ao nível das glândulas sebáceas, não produz uma quantidade ideal de oleosidade para lubrificar a região. Quais são as características, então? Aparência, sem luminosidade ou viço, um aspecto esbranquiçado, textura escamosa, descamação, manchas vermelhas, em casos mais graves, rachaduras e feridas. Ser bem sério, tá, gurias? Às vezes a gente acaba esquecendo de hidratar, por exemplo, a gente, falo por mim, hidratar as pernas. Aí vai olhar como é que fica as pernas. Fica até meio esbranquiçada a bichinha, coitada. Não dá pra esquecer de passar hidratante nas pernas, gente, pelo amor de Deus. Vamos tirar a Ai, preguiça do lombo, sair do banho e passa hidratante. exatamente por isso que agora o meu hidratante ele fica bem exposto assim, né? Pra mim não esquecer de passar, tá? E será que é a mesma coisa, uma pele seca, uma pele desidratada? Todos os tipos de pele podem apresentar sinais de desidratação por conta do comprometimento da barreira de proteção da pele devido aos inúmeros fatores externos, tá? A pele ressecada, ela pode acontecer temporariamente, quando a região em questão fica extremamente seca, podendo levar até a formação de feridas e rachaduras. Isso se dá por conta de fatores externos e muitas vezes em regiões com menor concentração de glândulas sebáceas, joelhos, cotovelos, calcanhares e pernas. Então, por isso que a gente precisa usar produtos, né, que sejam extremolientes. E aí nós temos o produto na Mary Kay, né, o mais antigo que nós temos no nosso portfólio hoje, que é o extremoliente, então, que é super indicado para isso, tá? O que causa o ressecamento da nossa pele? Clima frio e vento, então nós estamos numa estação que realmente proporciona uma pele mais ressecada, exposição ao sol, uso constante de água muito quente no banho, tá? A ingestão diária de água insuficiente. Uma coisa bem interessante, depois que vocês tomam um banho quentinho, né? Vocês percebem que a pele fica. Parece que ela fica assim, né? Eu tenho essa sensação, por isso que eu preciso logo depois já hidratar a minha pele, principalmente a pele do rosto, tá? Porque às vezes eu esqueço de hidratar o corpo. Mas enfim, vamos lá. A ingestão diária de água insuficiente, o atrito constante com roupas, sapatos ou com o chão, o contato constante com água, com cloro ou mar. Então, no verão, a pele ela fica ressecada também se tu não hidratar, devido à exposição solar e às águas, né? Mar e piscina. Tratamentos estéticos, medicamentos específicos, como para controlar a acne, tá? Vai deixar a pele ressecada. Uso de sabonetes muito adstringentes ou inadequados para o seu tipo de pele. E o contato frequente com produtos químicos de limpeza também faz com que a pele fique ressecada.
Gurias, na próxima aula a gente vai falar sobre acne, nós vamos falar sobre poros dilatados, poros abertos. Gurias, ai, tem tanta coisa legal sobre cravos, vocês não podem perder, tá? A gente vai falar também sobre maquiagem. Por que que a nossa maquiagem ela é diferenciada para a pele, tá? Então não percam. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês têm alguma dúvida em relação à aula de hoje? Querem fazer alguma contribuição? Tá tudo certo? A Gurias, gente se abre passou as um pouquinho câmeras no para horário. fazer uma fotinha. É. E assim, ó, gurias, a gente se passou um pouquinho no horário, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Essas aulas que a gente vai fazer, né, de especialização no skincare, é diferenciada, não é uma reunião de unidade. A gente está aqui tirando uma certificação, depois vocês vão receber esse certificado. Vocês vão se tornar consultoras ainda mais capacitadas, ainda mais eficientes para vocês atenderem as clientes de vocês. Então, a cada 15 dias, se preparem, né? E reservem pelo menos 1 hora e meia aí para esse encontro, para que vocês possam pegar o máximo, captar o máximo daqui. Tá? A aula vai ficar gravada, sim, pode assistir depois, quantas vezes vocês quiserem. Mas não deixam de estar presente, de fazer anotação, de tirar as dúvidas de vocês, porque isso aqui que a gente está entregando para vocês é ouro. É ouro que vocês vão realmente transformar em ouro, em dinheiro no bolso de vocês, fazendo aí um atendimento de excelência, de qualidade para os clientes de vocês. Tá bom? Bora fazer a nossa fotinha? Será? Eu vou ter que apelar, né? Não quer abrir a câmera, não abre. Mas não vai ganhar carro rosa. Ah, mas nem assim, gente. Bem assim, gente, elas estão tímidas. Ai, ai, ai. Algumas já estão de pijaminha, que eu sei. Não tem problema, né, gurias? Vamos Estamos em lá? casa, tá? Ó, Tirou, vamos Jô? fazer um tchauzinho? Tchauzinho, que daí eu faço um videozinho. E... Beleza, depois eu vou publicar então, tá, gurias? Beijo, tá, gurias? Amanhã não prometo subir a aula agora, mas amanhã a gente já sobe ela e manda para vocês, tá? Bora lá. Ah, uma coisa bem importante, não esqueçam, finaleira de mês, hein? Mês super importante, com muitas oportunidades. Bora fechar esse mês com tudo, gurias. Aproveitar tudo. Ótima semana. Beijo. Beijo.